O ano está acabando e o saldo, nada bom. Esse saldo faz a gente pensar o que será do amanhã. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, a desigualdade no Brasil aumentou esse ano, mais do que em outros 40 países pesquisados pela instituição. Uma questão que deveria ser de todos, mas a gente sabe, não é bem assim. O padre Júlio, que vive diariamente a marca dessa desigualdade na vida das pessoas, tem um nome para o descaso social: a porofobia, aversão a pobre, representada pela falsa caridade, pela hostilidade, pelo desprezo e pela violência. Em seu novo livro, esse aqui, Amor à Maneira de Deus, o padre fala desse sentimento como um exercício de compaixão e misericórdia. Padre, eu sou uma entusiasta do amor, mas o amor, só o amor, e acho que eu não vou nem perguntar, vou afirmar, só ele é que tem a força para mudar a ordem das coisas tão fora de ordem como a gente está vendo agora no mundo, né? É verdade. E o amor tem várias dimensões. Tem a dimensão pessoal, mas ele tem a dimensão social, a dimensão comunitária, a dimensão política, a dimensão que humaniza a vida. Então, muitas vezes nós privatizamos o amor como um sentimento só interpessoal e de uma relação entre pessoas, ou um casal, ou um par. Mas o amor ele tem uma dimensão política também. Sim. E nesse sentido que o amor aos pobres, aos abandonados, aos famintos, aos desprezados, o amor também está marcado na questão de classe, Sim. na questão de gênero, na questão étnica. Então não dá para dizer que o Brasil seja um país que tem amor aos quilombolas. Não mesmo, não mesmo. Um amor aos povos indígenas, às culturas ancestrais, que tem amor é importantíssimo, porque na dimensão amorosa as mulheres são importantíssimas, mas o feminicídio dispara. Onde está esse amor? Eu olho para o senhor para mim era amor-ação. Porque, claro, o senhor é um profeta do amor, mas o senhor é um ativista. É o que faz toda a diferença. Como o senhor fala, né, que o evangelho ele propõe o pró-ativismo, né, a gente agir. E uma das imagens assim, que mais me tocou nos últimos tempos é uma imagem que a gente sempre comenta em casa, inclusive, foi o senhor com aquela marreta debaixo daquele viaduto, marretando aquele cimento que foi colocado para os mendigos não dormirem debaixo da marquise. Foi, inclusive, uma imagem que foi falada no mundo inteiro, né? Chamou a atenção do mundo inteiro. Então, assim, o senhor é ação, né? O senhor mostra que amor é ação. Tanto, como o senhor falou, social, na política e tudo. E a gente vem falando na pandemia muito de amor, de empatia, de solidariedade. O senhor tem visto alguma diferença? Eu acredito que a pandemia não tem a mágica de mudar as pessoas. A pandemia é um momento de dor para todos nós. É um momento de perda, um momento muito sofrido. Mas foi durante a pandemia que se superfaturou respiradores. Foi durante a pandemia que se falsificou álcool em gel. Foi durante a pandemia que o número do feminicídio aumentou, que a violência contra a mulher disparou, que a violência doméstica disparou. Então, eu acredito que a pandemia potencializou. Quem entrou solidário, ficou mais solidário. Quem entrou egoísta, ficou mais egoísta. E nessa questão da ordem e da desordem, eu acho que, na verdade, nós estamos vivendo a ordem neoliberal. Sim. Que é a ordem do descarte. O sistema que nós vivemos é um sistema que, por si só, ele já é racista, ele é machista, ele é patriarcal, descarta. É o neoliberalismo, salve-se quem puder. E esse individualismo, né? Essa coisa desse individualismo tão forte, se eu tenho o que comer, não importa. Até saiu um post que está sendo repetido muito na internet, do sociólogo, agora me fugiu o nome, acho que é do Emir Sader. Ele diz,
Se tivesse um macaco que Sim. juntasse todas as bananas só para ele e os outros macacos morressem de fome, uma porção de cientistas iriam estudar que diabo foi que aconteceu com esse macaco. Mas se é um ser humano que faz isso, ele vai para a capa da Forbes. Grupos familiares que aumentam na rua, como aumenta o grupo de mulheres trans na rua. Sim. Aumenta o número de pessoas LGBTQIA+, aumenta na rua. E aumenta o preconceito, aumenta a discriminação. Claro. E aí é importante, nesses dias, isso tem agitado muito nas redes sociais, porque eu tenho colocado muito no Instagram essa questão da porofobia. Tenho acompanhado. E a Márcia Tiburi vai trabalhar muito. A porofobia foi considerado o termo do ano. Aham. É um termo cunhado por uma filósofa espanhola, Adela Cortina, que vai mostrar essa questão do rechaço do pobre, que é uma coisa, segundo ela, até natural em nós. Mas uma das coisas que tem chamado a atenção é essa campanha que está pelo Brasil inteiro. Não dê esmola. Pois Nossa. é. Padre Júlio, você acha que a visão que a sociedade tem de Jesus como um todo, essa visão etérea, né, irreal, você acha que influencia no jeito que a gente vê o próximo na rua? Será que se as pessoas vissem um Jesus mais humano, um Jesus ali, naquela esquina, pedindo uma ajuda, Aquelas pessoas. será que Não, mudaria e essa como- relação? Não, com... e como o senhor fala no livro, né, que é maravilhoso isso que ele fala no livro, né, que o Jesus crucificado entre dois marginalizados, se ressignificasse essa imagem, esse conceito, se pudesse ter uma significação de amor para os excluídos, né? Então, Perfeito. isso é importante e nessa questão da visão cristã. É uma questão bem polêmica e, aproveitando essa proximidade do Natal, eu gostaria de lembrar isso. Mas, primeiro dizer que, quando eu digo que essas campanhas não dê esmola, são aporofóbicas, porque elas são de criminalização do pobre, Sim. dizendo, ele está na rua por causa da esmola, Aham. porque a esmola é tão rentável, é tão Sim. bom ganhar esmola, receber esmola, que eu vou morar na rua. Eu A sugiro... frase é tão cabotina que fala assim, não dê esmola, dê emprego. É, Aham. dê A gente- oportunidade. mas essa- Oportunidade. Numa sociedade meritocrática como a Claro, nossa, de claro. Porque a pessoa está ali competitividade... morrendo de fome. Gente, quem tem fome, dá comida para quem tem fome, dá roupa para quem tem frio. É. O que o padre fala, é amor, é ação. E a questão da esmola é uma fantasia. Aham. Eu sugiro que quem diga isso passe 8 horas num farol, debaixo do sol ou da chuva, sem acesso à água potável, para ver no fim do dia quanta indiferença, quanto xingo, porque fica uma ideia romântica para esconder a inadequação dos serviços de assistência social, criminalizando o pobre. E nessa questão cristã, é uma questão muito preocupante. São várias questões que me chamam a atenção. Primeiro, de que a solidariedade, a compaixão, a misericórdia, a empatia não são dimensões religiosas. Aham. São dimensões humanas. Verdade. Porque os Nossa, ateus gente. também são compassivos, Claro, misericordiosos, claro. e os que não têm religião também. Claro. Senão fica esse romantismo Verdade. de que para ser solidário eu tenho que ser religioso. Gosto muito não, dessa você tem que visão. ser humano. Maravilhoso. Sim. E no Brasil tem essa ideia de que tem uma cristofobia. Não, no Brasil o que tem é ataque aos terreiros, é a discriminação da Umbanda e do Intolerância Candomblé. religiosa em relação Esses grupos é que são perseguidos. às religiões Sim. de matriz africana. As religiões de matriz africana. Todos os dias se invade terreiros no Brasil, se destroem, se machucam pessoas da Umbanda e do Candomblé. Então não tem essa cristofobia. E o que chama muita atenção é que, às vezes, os que se dizem mais religiosos são os mais discriminadores e Sim, preconceituosos. claro. Então, eu queria muito lhe agradecer por dividir com a gente essa visão e fala muito também de uma questão política, desse momento que a gente perdeu esse sentido de tudo que Jesus deixou, porque o senhor, como um sacerdote, usa muito esse ponto de vista, porque a gente vê hoje as religiões tão afastadas de tudo que Jesus pregou, e tem uma parada que me incomoda muito, que é essa frase, Deus acima de todos, Deus acima de tudo. O senhor
tem alguma esperança que a gente vá retomar esse verdadeiro sentido do evangelho, entender que mais do que ir a um templo, a uma igreja, que Jesus está nos menos favorecidos, que o evangelho é praticar esse bem? Então, isso está explícito na palavra, no evangelho. Isso é explícito. Não adianta dizer Deus acima de tudo e pôr o povo abaixo de nada. Dizer Deus acima de tudo e as pessoas terem que cozinhar com etanol e com lenha porque não conseguem comprar um botijão de gás. Ou catar comida no lixão, catar comida no carro lixo. do lixo. A grande questão é de que o Natal é o tempo para pensar isso. Sim. Deus não está no poder. Está na fraqueza e na simplicidade. Deus está na fragilidade. Tem aquela célebre cena do campo de concentração na Segunda Grande Guerra, quando vem uma criança judia sendo enforcada pelos nazistas. Alguém perguntou, e onde está Deus? Que não está vendo essa criança sendo enforcada? E o que estava do lado diz, está nela. Está nela. Deus está sendo enforcado nela. Então, isso que nós temos que ver, a presença desses moradores de rua tão numerosos, os cárceres lotados, o genocídio da juventude negra, tudo isso é a negação do amor de Deus. Sim. E usar o nome de Deus para justificar armas, para justificar a violência, para justificar a pena de morte, é inaceitável. Amor é exercício, padre? Você tem que exercitar o amor. Sabe que eu aprendi muito, a Astrid vai lembrar, um garotinho da Casa Vida. Eu conto em alguns desses livros sobre o Daniel. Não fala da Casa Vida que eu choro. O Daniel faleceu com 9 anos, vítima da AIDS. E ele perdeu os movimentos. Tem tantas histórias do Daniel, dava para escrever um tratado, porque eu dizia que ele era o meu professor de teologia. Ele era um menino de uma perspicácia, de uma intuição. E um dia ele disse para mim, me leva na igreja. E eu tive que levá-lo no colo, porque ele não caminhava mais. E ele parou diante da imagem do coração de Jesus, eu segurando, ele olhou a imagem e disse para mim, por que o coração dele está para fora? Que é a imagem do coração de Jesus. Sim. Tem o coração. Eu disse, é mesmo, né, Daniel? Por que será? Ele falou, por quê? Eu pensei e disse, é porque ele ama muito. Quando a gente ama muito, o coração é para fora. Ele falou, E eu achei que tinha terminado a pergunta. Estão ali. Aí ele me olhou bem e disse, e dói? O coração para fora dói? Então, não há amor sem dor. Não há amor sem dor. Nós estamos vivendo um momento de muita dor no Brasil. Da dor dos mais de 610 mil mortos. Cada um deles é uma pessoa, é uma história, é uma vida. Nós estamos vivendo essa dor. Esse Natal é um Natal que também tem luto, é o segundo Natal da pandemia. E a dor que nós sentimos agora é a dor do amor. Se não tivesse amor, não teria essa dor. Então, o amor, ele é força para a luta, é força para resistir. O amor nos faz chorar, mas também nos faz sorrir. O amor faz ter esperança, faz ter coragem. Existe a possibilidade da empatia. Através de você se colocar no lugar do outro sem ser o outro. Mas eu acho que esse é o grande desafio nosso. Um desafio gigante. É a empatia seletiva, né? As pessoas têm empatia pelos seus parecidos, pelos seus iguais. É outro exercício. Mas Isso é muito que é a difícil, parofobia. Eu só tenho empatia por aqueles que são da minha bolha. Uhum. Com os meus semelhantes. E eu sou incapaz de perceber que aquela pessoa enlouquecida pela solidão, pelo desprezo, que está deitada na Avenida Paulista, ela também ama, ela também tem raiva, que ela não é nenhum anjo, nenhum demônio, ela é uma pessoa.